civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, março e dezembro de 1972. Declaração de Paulo Caetano Silveira, seu primeiro contato com tripulantes de disco voador. Quando o entrevistamos em 16/10/71, ele ainda estava sob o impacto de sua apresentação no programa de TV Canal 6. Contou-nos que os operadores cinematográficos que tinham estado em Itaperuna estavam mais preocupados com a caça de pessoas que dessem informações contrárias aos fatos. Contou-nos ainda que naquela época não podia beber, não só em virtude de proibição médica, mas também por achar-se muito preocupado com sua mulher grávida, esperando dar à luz a qualquer momento. O parto realizou-se em 23/12/71. Em relação ao episódio do qual era protagonista, tinha ido de carro a Carangola, no exercício de sua profissão de técnico de máquinas de escritório, às 19h45, retornando à casa, e aos 3 km da cidade de Tombos, percebeu pelo espelho retrovisor que era seguido por corpo luminoso. A distância entre eles foi encurtada, até que o corpo ficou rodando em torno do carro, a cerca de 3 metros. Esse objeto era vermelho e tinha forma elíptica, com uns 2,5 metros de largura e uns 3 metros de altura. Isso movimentava a meio metro do chão, depois tomou uma coloração branca de brilho azulado. Então notou que o carro começou a perder velocidade até parar. Embora percebesse um perfeito funcionamento do motor, que se acelerava sob pressão do pedal do acelerador. Quando parou totalmente, procurou engrenar diversas marchas também a ré, sem entretanto conseguir que o carro se movimentasse. Sem que fosse percebido qualquer ruído, pareceu-lhe que o objeto rodou em torno do carro cerca de 3 a 4 minutos, para depois subir serenamente. Notou então que o carro devia estar engrenado com o motor funcionando, pois repetidamente deu um avanço para frente. O motor morreu em seguida. Isso é o que aconteceu frequentemente com os iniciados na prática de direção de automóvel, que não sabem ainda grudar o acelerador e manipular a embreagem. Paulo estava apavorado e suando copiosamente. Ligou de novo o motor, que pegou normalmente, dirigiu-se a Tombos, onde chegou após 5 minutos. Lá relatou o acontecimento ao delegado de polícia, que o levou a sério, porquanto acredita na existência do disco voador. Levou à sua residência, dando-lhe água com açúcar e aconselhando a avisar os seus familiares que iam pernoitar em Tombos. Entretanto, Paulo preferiu continuar a viagem por uns 20 minutos para chegar à sua casa. Já 1 a 2 quilômetros após Tombos e pouco antes de chegar a Porciúncula, pôde observar novamente através do espelho retrovisor um objeto que o seguia a uma distância de uns 10 metros. Antes de chegar à cidade de Natividade, viu o mesmo objeto. Parou no posto de gasolina do Celcinho, a quem contou o que estava acontecendo. O que ele respondeu: "Isto não é nada, reza um Padre Nosso e vai em frente. Isso é gente de Marte." Faltava ainda uns 13 quilômetros para chegar a Itaperuna, quando na localidade de Bananeiras viu o objeto mais uma vez, mas agora a uma altura de uns 500 metros, mais 13 quilômetros para frente.
no local da serraria, que fica no quilômetro 4 da rodovia RJ 100, a 10 km de Itaperuna, pela luz do seu farol, viu no meio da estrada um vulto escuro que pensou ser algum animal. Quando estava ainda a uns 10 metros, verificou que o trem acendeu todinho em vermelho e ao mesmo tempo seu carro deslizou para o acostamento, como por magia, e parou. O objeto mudou do vermelho para o branco. Paulo tentava desesperadamente sair do local. O carro não se movimentava. Na direção do objeto partiu um assobio agudo de dentro do objeto, e por uma porta saiu um clarão que também o atingiu. Desceram 3 vultos pequenos que pareciam garotos de 5 a 6 anos, de 90 a 110 centímetros de altura, que eram iluminados pela luz que radiava da porta. Esses vultos se aproximavam vagarosamente porque os seus movimentos eram lentos e as pernas se dobravam suficientemente para andar, dando a impressão de estar flutuando no ar. Embora Paulo quisesse sair do local, no seu carro não tinha força para isso. Quando os vultos se aproximaram a distância de uns 10 centímetros à esquerda do carro, a porta se abriu sem que alguém a tivesse tocado. E ainda que não tivesse menor desejo de sair do carro, não sabe como, saiu logo que a porta abriu-se. Caminhando em direção à porta do objeto, no qual foi acompanhado por 2 vultos, um de cada lado. O terceiro vulto não mais foi visto. Chegando à frente à porta, os 3 foram levados para o interior do aparelho, por uma espécie de pá. Era uma sala iluminada. Normalmente ouviu mesmo, assobiu e viu que a porta se fechava. Por uns momentos teve a sensação de subir no elevador, mas não sabe se isso aconteceu com o objeto e que a altura que foi atingida. Notou que estava envolto por um feixe de luz amarela que vinha do teto plano e hexagonal a uns 2,5 metros acima de sua cabeça. Notou ainda uma escotilha de aproximadamente 1 metro de largura e cerca de 30 centímetros acima de sua cabeça, que ligava paredes obliquamente opostas, na qual deslizava outro tripulante. Essa pessoa estava ocupada num vai-vem constante entre as 2 paredes. O curioso era a luz que havia no teto, ao lado de cada uma das paredes. Era luz branca amarelada quando o tripulante caminhava em direção a uma das paredes, e se tornava lentamente azul quando ele se afastava dessa mesma parede. A luz ficava novamente branca amarelada quando o tripulante se aproximava da outra parede. Notou como que 3 janelas de uns 50 centímetros de largura e uns 10 centímetros de altura, distribuídas nas 6 paredes, em alguns painéis, luz de cores diferentes que se acendiam e se apagavam. Com intervalo de 2 a 3 segundos oscilava a luz amarela e vinha do teto. O que lhe tirava a visão para frente e para os lados. Entretanto, podia sentir o movimento de pessoas e ruído, como de acionar botões de comando, mas sem nada a ver. Calcula que na cabine estivesse talvez umas 6 pessoas. Estava em perfeito juízo, porém sem forças para falar, e todo o tempo preocupado com o medo de sair desse ambiente. Imaginava que estava sendo examinado sem que alguém o tocasse. No entanto, de repente teve a sensação de estar no elevador em descida rápida e logo escutou outra vez o assobio e a porta abriu. Novamente foi acompanhado por 2 tripulantes, quando a pá os colocou no chão na frente do aparelho, onde sentiu seu corpo pesado. Foi caindo de fraqueza sobre o asfalto. Sentiu que ia sendo arrastado uns 3 a 5 metros até ficar ao lado da estrada, no encosto, onde desmaiou. Quando voltou a si, viu o objeto em ascensão oblíqua lenta até uma altura de uns 100 metros. Então, muito rápido, desapareceu. Ficou ainda caído no chão por uns 10 minutos, a uns 3 metros do seu carro. Levantou-se para parar um carro que ia passando, com a ideia de pedir auxílio. Era o Dr. Crespo, que não reconheceu e a quem pediu que avisasse a polícia. Logo a seguir passou outro carro, cujos ocupantes o aconselharam a segui-lo em marcha lenta, que foi feito. Na cidade, dirigiu-se à delegacia, de onde mais tarde foi encaminhado ao SAMU e atendido pelo seu médico particular, Dr. Bussad. As nossas perguntas, Paulo não soube explicar os movimentos lentos dos tripulantes, atribuindo a maior pressão atmosférica da Terra ou a falta de adaptação. Não viu os olhos e nariz dos tripulantes, pois seu rosto estava coberto por um material cinzento, da cor do capacete que usavam e que era afunilado. O queixo era fino, abriu e fechava a boca sem emitir sons. A roupa era azul clara, assim como sapatos toscos e retangulares e chafrangos na frente.
Os ombros pareciam altos, como que cobrindo o pescoço. Paulo informou que mede 1,70 m e tem 86 kg. Antes dessa experiência, o sono era tranquilo. Posteriormente, tornou-se um tanto nervoso. Talvez fosse um cansaço natural, decorrente da publicidade de que se tornou alvo. Disse ainda que teve escurecimentos momentâneos da vista e que sentiu ardência e calor na vista 22 dias após o episódio, na data de nossa entrevista. O relógio que usou no dia daquela experiência, que não costumava atrasar, acusou no dia seguinte um atraso de 15 minutos. Um caso semelhante em alguns aspectos é citado pela Fly Source Rivel, setembro de 1970, referente a 12 testemunhas que viram um disco voador a pequena altitude na Finlândia, no dia 7 de janeiro de 1970, às 16h45, quando a testemunha descreve da seguinte maneira o ser que avistou, de altura aproximada de 90 centímetros, magro, de roupa inteiriça, esverdeada, com bota que chegava até acima do joelho, de cor verde mais escuro, rosto pálido, nariz curvelinho, orelhas pequenas coladas à cabeça e dedos que pareciam garras, segurava uma caixinha preta que emitia através de um orifício circular uma luz amarela oscilante. A testemunha pôde distinguir os olhos dessa criatura. Hipótese de descontrole do automóvel pela suspensão do ar, reportando-nos o fato de o Sr. Paulo não haver encontrado resposta do carro quando acionou o motor próximo à estrada de Tombos, pois que continuou parado. Lembra-nos do caso citado no boletim APRO, abril de 1972, que conta: na noite de 14 de 5 de 1971, o Sr. Wilton Wetter e sua senhora, na reserva dos índios em Glensham, Alberta, Canadá, viram um raio de luz na direção do seu carro e logo em seguida perceberam que ele já não estava sobre o solo. Entretanto, pela janela perceberam que o carro corria suspenso a cerca de 2 pés, 60 centímetros aproximadamente, acima do chão, na velocidade de 40 a 45 milhas por hora, 65 a 70 km por hora aproximadamente. Quando a luz apagou, após ter percorrido um quarto de hora, cerca de 400 metros, sentiram o carro pousar novamente no chão. Segundo contato de Paulo Caetano com o tripulante do disco voador, na noite de 10 para 11 de outubro de 1971, cerca de 18 dias após sua primeira experiência, Paulo acordou repetidamente às 3 horas da madrugada, como despertado por um choque mental. Como disse, da cama viu uma claridade que penetrava pela janela da cozinha. Sem acordar, sua mulher levantou-se e foi até a cozinha e notou no seu quintal, através da grade da janela, o mesmo aparelho que já conhecia. Estava lá no quintal, a uns 3 metros da casa e meio metro do chão. Observando atentamente, viu ao lado do aparelho homenzinhos que lhe apontavam uma caixinha na sua direção. Ficaram assim, entrou olhando assim por uns 10 minutos, quando começou a sentir dor de cabeça. Voltou para a cama depois que o aparelho e tripulantes foram embora e não conseguiu mais dormir naquela noite. Terceiro contato de Paulo Caetano com o tripulante do disco voador. A 17 de novembro de 1971, o senhor Paulo Caetano foi convidado por um amigo, Elvio, para ir a negócio à cidade natividade de Carangola. De regresso era aproximadamente 21h30, quando passaram por Bananeiras, distante 12 km de Itaperuna. Nesse local desenrolou-se um episódio que passaremos a descrever nas versões daqueles 2 participantes da ocorrência. Reservamos-nos o direito de posteriormente tecer considerações a respeito do assunto. Versão de Paulo. Próximo da bananeira, Paulo sentiu que o carro não puxava como de costume. Chamou a atenção de Elvio, que respondeu que estava com sono e queria dormir. Como na vez anterior, o carro foi novamente impelido para o acostamento, onde parou. O mesmo disco voador estava ali, a distância de 4 metros mais ou menos, e a meio metro de altura do sol. Um raio vermelho projetado na direção do carro fez com que a porta se abrisse e apagou o farol. Também agora um tripulante veio em sua direção. Usava dessa vez roupa cor-de-rosa e conduziu para o interior do aparelho, pelo processo da pá, uma espécie de escada, com gestos que lhe pediram que se deitasse numa mesa pequena, de aproximadamente meio metro, com travesseiro. Suas pernas ficaram despenduradas. Desprendeu-se do teto o aparelho com um raio-x que prendeu seus 2 braços. A seguir sentiu como que um corte próximo ao cotovelo e percebeu que era coletado o seu sangue que corria. Em seguida ainda sentiu como se o tal corte estivesse sendo lavado, alguma coisa soprando e uma sensação de calor. Isso tudo durou cerca de 2 minutos. Depois mostraram-lhe 2 painéis, um representando uma planta, desenho parecido com a da cidade de Itaperuna, que já havia visto na delegacia de polícia.
Outro painel lhe pareceu representar uma explosão atômica. A partir do aparelho esteve aberta, a porta do aparelho esteve aberta durante todo o tempo, que não lhe pareceu superior a 5 minutos. Seu corpo pesava. Lembra-se de ter sido amparado pelo amigo eBay, que não soube como chegou a Itaperuna. Versão de Elvio. Nas proximidades de Bananeiras, Paulo começou a mostrar sinais de nervosismo, dizendo ao amigo que estava sendo acompanhado por um disco voador, quando na realidade era seguido por um ônibus que aguardava razoável distância do carro que ele dirigia. Poucos depois, Paulo começou a diminuir a marcha do automóvel, parando. Ocasião em que Ilvio teve de socorrê-lo de vez que ele caía ao chão, ficando semiconsciente atrás do carro, que se encontrava com a porta aberta. Teve bastante dificuldade para colocá-lo em pé, o que fez apoiando-se ao paralama do carro, que usou como encosto. Logo após, num ônibus, rumaram para Itaperuna, onde Paulo foi submetido a exames pelos médicos do SAMU. O fato foi transmitido à delegacia de polícia daquela cidade, que providenciou a busca do automóvel de Paulo, que ficava na estrada. Perguntamos ao senhor Elvio o que havia acontecido para que o senhor Paulo fosse encontrado desfalecido atrás do carro, ao que ele não soube responder. Também não soube explicar de que modo a porta se abrira, declarando mesmo que não se aperceberam no momento em que o amigo deixar o carro. Ciente de que Elvio possuía um automóvel semelhante ao de Paulo, quisemos saber por que ele não tomara a direção do carro do amigo para conduzir lá a Itaperuna, preferindo dirigir-se de ônibus àquela cidade. Ainda aí não obtivemos do mesmo a resposta convincente. Posteriormente fomos informados de que a polícia, ao rever o automóvel de Paulo, procurou em vão descobrir no veículo, especialmente nas quinas da porta, vestígios de sangue que explicasse mais facilmente o ferimento que Paulo apresentava no braço. Foi o Dr. Humberto Campos de Souza que atendeu Paulo no SAMU e realmente viu a ferida e as manchas hipercrômicas na região do cotovelo esquerdo, e que, segundo o enfermeiro, cheirava a queimada. Entretanto, o profissional de modo nenhum ligou esse fato a contato com o disco voador, entrou e estranhou que Paulo, embora conhecendo bastante, durante o exame perguntou-lhe quem era ele. O quarto contato de Paulo com tripulantes, disco voador. Relata Paulo que teve um quarto contato com tripulantes no dia 5 de 12 de 71. Entretanto, estranhamos que em entrevistas anteriores ele não tivesse ocultado essa ocorrência. Conta que depois das 19 horas saíram a passeio numa estrada que começa numa porteira próxima da ponte do rio Carangola. Lá havia uma luz que dele se aproximou até a distância de uns 20 metros. Quando verificou tratar-se de um disco voador saindo do carro, percebeu que um ruído e viu a porta do objeto abrir-se. Viu 2 tripulantes, um na porta e outro dentro da cabine. Ambos lhe faziam sinais, como na ocasião anteriores. Subiu levado pela pá, uma espécie de escada, mas desta vez por si mesmo, e foi convidado a sentar-se no banquinho. Os tripulantes permaneceram em pé. Paulo começou a ouvir um linguajar como em espanhol, falando a maneira do ator Cantinflas, mas sem que percebesse qualquer movimento da boca, e como se fosse o som de um alto-falante de má qualidade. Diziam que estava ali em missão de paz, a preparar a gente para entrar em contato com eles. Observou no chão um botijão parecido com um reservatório de oxigênio, e no teto uma espécie de ventilador que lançava luz de cores variadas. No dia 19 de 12 de 71, Paulo saiu de casa no carro às 20 horas e 30 minutos, rodando em direção ao sítio do Sr. Herbert. Quando a 2 km do sítio, viu um objeto luminoso em forma de disco acima de uns morros. Saiu do carro e aproximou-se até uma distância de uns 100 metros. Quando o disco voador se movimentou em sua direção, acima de sua cabeça, durante uns 2 minutos, viu-se envolvido por um raio luminoso. Quando o disco voador deu uma guinada para o lado, então sentiu-se como que suspenso pelo raio, cerca de 20 metros do solo. Retornando logo em seguida, quando sentiu um choque, o disco voador afastou-se verticalmente em seguida para tomar após a direção do horizonte, voltando à cidade de Itaperuna, sob do alvoroço geral, com a novidade da aparição de estranhos objetos pela cidade. Paulo bate fotos de disco voador em 3 oportunidades. A primeira foto em 15 de novembro de 71, local entre Serraria e Bananeiras, às 20 horas.
e a uma distância de uns 500 metros, e um objeto luminoso na qual bateu 4 chapas, 2 nas quais tendo bom resultado, dados técnicos, máquina tipo Foley, exposição de uns 20 segundos, F 50 mm, diâmetro 1x2, filme Kodak 3 vezes. Outras testemunhas observaram tripulantes do disco voador. O relato do senhor Manuel da Silva e Souza. Entrevistamos em 4/3/72 o senhor Manuel, de 55 anos de idade, casado há 16 anos, com 13 filhos, administrador de um campo de aviação de Itaperuna, a qual pertence um anexo com salão e bar. Em outro imóvel, residência do administrador. A localização do campo é magnífica, permitindo uma vista panorâmica total da cidade. À noitinha, em 20 de dezembro, estava limpando e lubrificando sua espingarda, quando notou na direção nordeste uma luz forte que aparentemente se aproximava. Tomando-a por um avião prestes a aterrissar, fechou a porta e saiu pela porta dos fundos, caminhando uns 15 metros. Então, a uma distância de uns 100 metros, percebeu, já pousado no chão, na direção sudeste, um aparelho arredondado, ovalado e transparente, iluminado inteiramente por uma luz azulada e forte. Incontente, atravessou a estrada, aproximando-se ainda uns 40 metros até alcançar uma cerca. Estava então a uns 50 metros do objeto, que tinha uma altura de uns 2,5 metros e que era mais alto que largo. Apresentava ainda um bico, porém pouco acentuado na frente. Notou um homem de uns 90 centímetros de altura ao lado do aparelho, que deu uma volta ao redor do mesmo, tendo depois parado na frente, como se estivesse visto Manuel. Permaneceu imóvel de 3 a 4 minutos. O mesmo aconteceu com Manuel. Parecia que os dois se entreolhavam. As nossas indagações, Manuel explicou que aparentemente a pessoa nada tinha sobre a cabeça nem sobre as costas. A roupa lhe pareceu de cor esverdeada. Depois de voltar-lhe as costas, a pessoa se elevou no ar até ultrapassar o objeto. Então parou no ar e entrou no disco voador pela cúpula, tendo os pés à frente. A transparência do objeto lhe permitiu ver mais 2 pessoas semelhantes ou iguais à primeira, sentadas, que pareciam olhar na sua direção. Não percebeu o que o tripulante fez depois de entrar no disco voador, mas observou que os dois sentados colocaram as mãos em alguma coisa ao seu lado. E logo em seguida o objeto se levantou no ar, continuando o seu voo na direção de onde viera e desaparecendo logo atrás de uns morros que vedavam a visão. Pelo cálculo de Manuel, o episódio não deve ter demorado mais do que 3 a 4 minutos. Casos de tripulantes de disco voador que só pelo ar. Caso de Cusack, França, segundo a revista francesa Guêpa, de junho de 1968, no dia 28 de agosto de 1967, às 10h30, na localidade de Cusack, 2 crianças pastoras observaram 4 seres pequenos. Julgando, os crianças tentaram abordá-las, mas eles subiram no ar para entrar num disco voador de cabeça pela parte superior. O último a entrar subiu no ar a uma altura de uns 15 metros, uma vez que o disco voador já tinha iniciado sua ascensão. Caso Pirassununga, São Paulo, Brasil. Tiago Machado, em 6 de fevereiro de 1969, observou que o tripulante, de costas para o veículo e do mesmo distante, cerca de 1 metro, deu um pulinho que o elevou a uma altura de 1,5 metros, 2 metros, flutuando, baixando em seguida, entrando pela portinhola, primeiro pelos pés, sempre flutuando, sem tocar em coisa alguma. Caso de Kinula, Finlândia. Foi relatado pela Fly Saucer Review de setembro de 1971, página 18, e observando em 5 de fevereiro de 1971, às 15 horas, quando um ser de uns 90 centímetros de altura se aproximou da testemunha. Em passos pequenos e rígidos, tinha um corpo coberto por uma peça única. O homenzinho não se afundava na nave, como se esperava. A testemunha tentou segurá-lo, mas o homenzinho fugiu e deslizou no ar em direção ao disco. Seu perseguidor, a uns 3 metros do disco voador, conseguiu segurar o salto do seu sapato, mas deixou logo, por quanto teve sensação de calor, ferro em brasa. Ficou com a mão queimada e no dedo ainda eram vistos sinais 2 meses após o acontecimento.
contato com o tripulante em Itaperuna, mas em outra época. Relato da dona Gene Maria Santana. Gene, com 23 anos de idade, é enfermeira na Casa de Saúde Santa Terezinha, em Itaperuna, morando agora com seu marido no bairro Cidade Nova, nessa mesma cidade, próxima à rua Arlete Lixoto, número 90. Há 2 anos, em 1969, o casal morava na beira da estrada RJ 100, entre Serraria e Bananeiras, pois o marido trabalhava na Fazenda da Prata. Animada pela publicidade dos acontecimentos recentes ligados ao disco voador na cidade de Itaperuna, dispôs-se Gene a relatar o que então presenciou no dia de grande calor. Voltava a casa após ser levado o almoço para o marido. Escutou uma batida na porta e abriu a janela de sua casa, construída sobre estacas a uns 70 centímetros acima do solo. Olhou para baixo e então viu um homenzinho de uns 100 a 115 centímetros de altura, olho feito japonês, boca feia e grande, nariz fino e a pele coberta por um pó escuro, o que lhe fazia parecer um mendigo. Dirigiu-se asperamente para a pessoa. "O que o senhor quer?" Houve então uma resposta que ela não entendeu. Falou um negócio enrolado que não compreendi e atalhou dizendo: "Não tem almoço para o senhor não." Achava que estava pedindo comida. A pessoa baixou os olhos e não falou mais nada. Gene fechou a janela e só abriu ao cabo de uns 10 a 15 minutos, quando não viu mais ninguém. As nossas indagações respondeu que a cabeça da pessoa estava coberta por um pano listrado azulado que brilhava. Sua roupa, semelhante a um macacão escuro, era larga, encobrindo as mãos, que parecia segurar uma coisa. Não reparou nos sapatos, nada notou de anormal referente ao comportamento dos seus animais, criação de pequeno porte, como galinhas, cabritos e porcos. Outro relato de tripulantes fora de Itaperuna. Recebemos do nosso sócio Márcio Gomes Nunes, de Fortaleza, Ceará, a transcrição de recorte do jornal O Povo, de 8 de novembro de 1971, com os seguintes dizeres: "Quando percorria as terras da fazenda Girimum, de sua propriedade no município de Ipu, por volta às 16 horas, o agricultor Raimundo Donato viu estranho objeto em forma de disco, que procedia do lado sul, em enorme velocidade, não fazendo ruído e irradiava intensa luminosidade. Batido pela luz do sol, aproximou-se do local da aterrissagem do disco voador. Após algumas evoluções, pôde constatar que conduzia 3 pequenos vultos, mas da distância que eles encontravam não lhe foi possível guardar-lhes as características ou feições. Decorridos alguns segundos, o objeto decolou sem fazer nenhum ruído e sempre irradiando claridade, logo desaparecendo nos céus. O disco voador de Itaperuna, no dia 19, 20 e 21 de dezembro de 1971. Hotel Meireles, seu proprietário e sua mulher relatam que às 20h45 do dia 21 de 12 de 71, a uma distância de 500 a 1000 metros, tiveram a oportunidade de observar um disco voador que sobrevoava lentamente os morros de 50 a 100 metros de altura situados à margem do rio Muriaé, oposta àquela lá em que está localizado o hotel, Rua Tiradentes. Dia 19 de 12 de 71, às 19h30, em frente ao número 45, 3 jovens observaram do outro lado do rio Muriaé, a uma distância aproximada de 1 km, uma luz como estrela que se acendia e se apagava. 1h e 45 minutos mais tarde, a uns 70 metros daquele local, os 3 jovens perceberam na esquina, próxima a uma árvore, a uns 7 metros do solo, um objeto preto, um pouco maior que um Volks, que era realçado por uma nuvem branca. Esse objeto pôde ser observado cerca de 3 minutos quando atravessou a rua
tomando direção do centro da cidade, foi subindo na rua Buarque de Nazaré. No dia 20 de 12 de 71, às 20 horas, a uma distância de 1,5 a 2 km, cerca de 60 pessoas viram quando apareceu um objeto branco, luminoso e redondo, no ângulo de uns 450 acima do horizonte. Do outro lado do rio Muriaé, tinha estrias douradas. Foi descendo em intervalos aproximadamente de 5 em 5 metros, até se tornar invisível atrás das moradias. Rua Assis Ribeiro, 260. O senhor Aquiles Ernesto Andrade, professor de geometria descritiva na escola de Itaperuna, seus familiares e cerca de mais 800 pessoas da vizinhança no mesmo período, 19 a 21, 12h71, às 20h30, a uma distância de uns 150 metros, viram na praça principal um objeto arredondado com uns 2 metros de diâmetro, a uma altura de uns 100 metros, no ângulo de uns 300 acima do horizonte. Através do objeto se viu as estrelas. O objeto subiu lentamente durante 15 minutos, até desaparecer no ângulo de uns 600 graus acima do horizonte. 60 graus acima do horizonte. Na RJ 100 km 02, no dia 19 de 12/71, um casal retornava a Itaperuna, próximo à localidade de Serraria. De repente o casal viu um círculo de fumaça. Foi visto então um objeto circular luminoso em forma de anel que corria velozmente e que variava de forma. A espessura do anel variava, mantendo-se porém fixo o diâmetro externo. Isto foi observado pelo casal e pelo motorista de um caminhão que parou na estrada cerca de 5 a 7 minutos para ver aquilo que acontecia. O objeto a cerca de 200 metros era escuro e transparente. As estrelas tinham cerca de 3 metros de diâmetro. Dia 19 de 12/71, às 21h10, o médico radiologista Dr. Walter Anderson observou que um disco voador redondo fosforescente de diâmetro aproximado de 1 metro, a uma altura de 600 a 800 metros, sobrevoava as casas. O disco voador atravessou a cidade em zigue-zague a uns 60 km por hora. Vinha na direção de Serraria. Era transparente as estrelas. A noite estava estrelada, sem nuvens. Como em Itaperuna, no estrangeiro também foram vistos discos voadores. Brillingston, Inglaterra, Fly Saucer Rivel, de julho de 1968. Relato que às 21h20 do dia 27 de abril de 1968, um padre viu um objeto de 3 a 4 metros de altura e 2 a 3 metros de largura, luminoso e transparente, uma distância de 75 a 100 metros. Seu polo era superior, arredondado. Mar Vermelho, a Fly Saucer Rio de 1964, ocupantes do navio City of Liverpool viram um objeto estranho na direção de 2.600 altura, na direção de 2.600 metros a altura e 70 graus acima do horizonte. Ao passar por cima do navio, tomou a forma de um anel de fumaça de diâmetro de 5 a 6 vezes maior que o da lua cheia. Dava a impressão de estar em rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Às 20h15, afastando-se do navio, desapareceu. O céu estava claro e a visibilidade era boa. Bordesley Green, a Fly Saucer Rio de setembro de 1969, relatou que Carl Robbins, às 21 horas do dia 18 de 1969, fotografou um objeto no subúrbio de Birmingham, Inglaterra. Era um anel preto com 3 saliências no seu aro, 16 metros de diâmetro aproximadamente, que se movia na direção oeste para leste, um tanto acima do Sol. No seu movimento de rotação, as saliências desprendiam fumacinhas. Chamamos ainda a atenção do leitor para o item número 9 adiante, por quanto trata de fenômenos semelhantes àqueles vistos em Itaperuna. Porém, agora, numa pesquisa dos grupos de pesquisadores da região sul do Brasil, estes engenhos foram apercebidos numa operação gigantesca sobre aproximadamente 60 cidades naquela região, no curto prazo de uns 90 minutos, à noite do dia 19 de dezembro de 1971. Frisando sobre o aspecto aparentemente metálico, mas não transparente, desses engenhos, pelo menos quando teriam sido observados de perto por um avião,
T6 da BACO, Base Aérea de Canoas. Consideramos Itaperuna um campo atraente para o estudo de contatos com seres extraterrestres, pois lá tivemos conhecimento de casos que ainda não revelamos. É uma obediência à vontade daqueles que estiverem envolvidos nos acontecimentos, aos quais não desejam tornar públicas suas experiências. Segundo fomos informados, o sobrevoo de disco voador em Itaperuna e recentemente em Campos e em outras cidades vizinhas sugerem a comprovação da presença de seus tripulantes em Itaperuna. 5.000 pessoas assistiram em Campos a evoluções de 8 discos voadores. O jornal dia 28/7/72. Discos deixaram Magé às escuras. O dia do 1/8/72. Caminhão ia colidindo com o disco voador. O dia Rio 9/8/1972. Esquadrilha de discos voadores vista de novo em várias cidades. Infelizmente não podemos comparecer amiudamente aos referidos locais, sendo que nossa última visita realizou-se em 4/3/72. Desse modo, pesquisas complementares que gostaríamos de ter efetivado não puderam ser levadas a termo. Assim, não nos foi possível proceder ao levantamento da memória das testemunhas pela hipnose e a determinação do papel que teria sido representado pelos especialistas em reflexologia, por exemplo. Estranhos objetos são vistos sobre 60 cidades entre 20 horas e 21 horas e 30 minutos. Em relato de experiência pessoal, Vitor Soares, presidente do GICOVNI, descreve a passagem lenta de um objeto às 21 horas em Gravataí. O objeto observado no zênite tinha diâmetro aparente maior que o da lua cheia, forma globular anelar. Com um centro escuro transparente que representava um terço do diâmetro total e através do qual se percebia as estrelas. A parte externa aparentava uma densa neblina esbranquiçada pela qual o olho armado de binóculo também se podia ver as estrelas. Apresentavam um diâmetro de 5 metros quando medido por uma régua 5 centímetros quando medido por uma régua presa à mão, com o braço estendido à distância de 58 centímetros da vista. Deslocava-se a 5 a 6 centímetros por minuto. O céu estava límpido, sem nuvens e sem luar. O objeto vindo do sudeste dirigia-se para o nordeste. Momentos antes, quando percebido pela esposa da testemunha e pelo jornalista Tabajara Tages de O Globo, sucursal de Porto Alegre, estava situada a uns 30 centímetros acima do horizonte. Aí se lhe nota um ponto luminoso de cor alaranjada. A luminosidade do objeto, após uns 10 minutos de observação, foi perdendo gradativamente a intensidade, como se desvanecendo, e ele sumiu aos 25 graus acima do horizonte. Ainda segundo rumores, aquele objeto teria sido observado de perto por 2 pilotos de um avião T6 da Base Aérea de Canoas, que o descreveram como um objeto de natureza metálica no centro de um anel nebuloso. O oficial do dia da Base Aérea de Canoas, Heron Teixeira Apel, relatou que às 20h40 foi avistado um objeto voador não identificado que se deslocava no sentido sul-norte com velocidade muito baixa, que tinha forma anelar esfumaçada, e no centro um ponto minúsculo bem luminoso. Sua altura estimada era de 1.500 pés. Informou o Sr. Victor que na cidade de General Vargas, Rio Grande do Sul, além de um objeto maior, foram vistos mais 3 menores, 2 vindos do sul e um terceiro do leste, dando a impressão de ter entrado no objeto maior. Também na cidade de Alto da União, município de Ijuí, foram avistados 3 objetos menores, juntos a um maior. Em Alegrete, às 21 horas, a congregação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reunida em oração, foi interrompida para ver a passagem de estranhos objetos.
das notícias partidas de aproximadamente 40 cidades, retirou-se a conclusão de que a direção tomada pelos objetos em voo era sul-norte. Cita o Gipovny. Um grande índice de aparecimento de discos voadores em geral na faixa BUAC, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, entre os paralelos de 27 a 30 graus no território brasileiro e de 29 a 32 no território chileno. Porto Alegre, Canoas e Alegrete são as cidades do sul brasileiro onde tem sido notada com mais frequência a presença de discos voadores, contando cada uma com aproximadamente 20 casos. Conhece ainda as faixas quentes de Florianópolis e de Quintão, Rio Grande do Sul, existindo também uma zona circular quente num raio de uns 15 km em torno de Torres, Rio Grande do Sul, outra de uns 7 km de raio em torno de Santa Vitória de Palmar, Rio Grande do Sul, e a outra a uns 16 km em torno de Santa Rosa. Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, ano 58. Ano 79. Sequestro ufológico ocorrido no Saco de São Francisco, Niterói, estado do Rio de Janeiro. Testemunha: Clélia TR, dono de casa, mãe de 2 filhas, que contava à época do episódio 22 anos de idade. Local: Praia do Saco de São Francisco. Longamento de praias de Icaraí do Canto do Rio, situados na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Antigamente era local ermo, mas hoje é muito procurado em virtude do belo panorama que ali descortina na Baía de Guanabara, emoldurada pelas montanhas da vizinha cidade do Rio de Janeiro. Data e horário: dia 10 de setembro de 1956, e pendurou das 11 horas às 16h30 aproximadamente. Pesquisa realizada em 17 de novembro de 1975, no início de 1976, em 5 de maio do mesmo ano. Resumo do episódio. Declarou a testemunha que encontrava-se a
sentado à beira da praia às 11 horas, aguardando a condução que deveria levá-la de volta à sua residência em Niterói, quando teve a sua atenção despertada por um objeto voador que, com estridente ruído, aproximou-se da praia e ficou pairando sobre o mar, próximo à arrebentação das ondas. Fato que causou pânico aos banhistas ali presentes. Informou que a sua memória sofreu assim a seguir um colapso. Pois não se recorda de maneira pela qual foi transportado para o interior do objeto, onde se encontravam vários tripulantes. Um deles dirigiu-se a ela em português, submetendo a exames através de um aparelho. No disco ela notou também a presença de uma das pessoas que se encontrava na praia, mas que lhe pareceu achar-se inconsciente. Ocorreu em seguida um segundo lapso de memória da testemunha, que não soube explicar como encontrou-se novamente sentada à beira da praia, à espera do ônibus que a levaria para casa. Quando este chegou nele, também viajaram as pessoas que ela havia visto na praia pela manhã, 4 ou 5 horas antes, inclusive a personagem que, ao seu ver, encontrava-se inconsciente no disco voador. Vou nem estender esse caso, que ele já foi. Eu quero caso novo. Ano de 79, Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores. Como já mencionamos em nosso boletim, há cerca de 20 anos a constituição dos discos voadores, a mecânica de sua propulsão, não se afigura como o mais importante para nossos estudos. O principal é o próprio tripulante do disco voador, com seu comportamento, especialmente frente à testemunha terrestre. Naquela ocasião, para fundar tal conclusão, fizemos uma comparação entre o problema dos discos voadores e um cortiço de abelhas. Naturalmente, a colmeia, os favos e o mel representam o mero subproduto da elaboração da abelha. O fato mais importante a estudar, sublinhamos naquela oportunidade, seria o comportamento da abelha e sua maneira de colher o pólen. O mel e a cera posteriormente empregados por ela na colmeia seria fundamental pesquisar a hierarquia das abelhas, sua comunicação recíproca, sua alimentação e procriação. E citamos isso numa época em que a maioria dos ufologistas já usava ainda falar em tripulantes de discos voadores, suas origens, suas finalidades. Hoje em dia, as revistas ufológicas abriram espaço em suas colunas para os ocupantes dos discos voadores, mas ainda existe uma parte dos ufólogos que tem, provavelmente segundas intenções e fundo político. Eles expurgam dos relatos sobre ufonautas exatamente aqueles trechos que julgamos os mais importantes, o relacionado dos tripulantes do espaço para conosco terrestre. Assim é característico de certos boletins ufológicos chamados de pioneiros, entre aspas, ignoraram trechos do relato do médico espanhol Francisco Júlio Padrón e León, da ilha Gran Canária. Esse relato foi publicado por Juan Benítez e citado superficialmente por boletins encapuzados. Louvável exceção fez o boletim ufológico português insólito. Este boletim português relata extensamente o testemunho do médico espanhol, suas observações em relação ao veículo espacial esférico
o físico e o comportamento dos ufonautas. Destacamos para os nossos leitores a seguinte trecho do boletim insólito referente à reportagem do Dr. Leão. Pergunta: sentiu calafrios? Resposta: mais do que isso, senti mesmo frio, diferente do frio físico. Não sei o que é isso. O que senti não era o tipo de frio quando estamos com febre ou quando andamos pelos campos de inverno para visitar os doentes. A mim aquele frio durou 3 dias. Já tentei descrevê-lo, mas não posso. Não sei o que é. Por momentos pensei que seria algo provocado pelo medo, mas não, nunca senti temor. Pergunta: o outro ocupante da viatura reagiu do mesmo modo? Resposta: o condutor, a julgar pelo que pude verificar, sofreu verdadeiro pânico. Depois permaneceu completamente deprimido por uns 3 ou 4 dias. Parecia que não era a mesma pessoa. Sei que experimentou sensações diversas, como tristeza, vontade de chorar, etc. Teve de ser tratado por um psiquiatra, mas pareceu-me que agora já está recuperado. Todos esses acontecimentos podem ser perfeitamente comprovados. Pergunta: bom, depois desse tempo em que sentiu tal frio e de ter analisado detalhadamente tudo quanto lhe sucedeu, o que é que acha daquilo que viu? Resposta: primeiro, aquilo era uma nave, mas que não era material. Segundo, que era ocupado por seres muito superiores a nós em todos os sentidos. Terceiro, pelo que pude observar, eram seres dotados de uma grande perfeição espiritual. Deu-me a impressão de que não conhecem a maldade. Pergunta: julga que essa observação produziu alguma mudança na sua vida? Resposta: em todos os sentidos, não só no campo familiar, como no campo profissional. Para não falar já no nosso estado interior, porque mesmo alguém com pouca cultura ou formação, depois de ver uma coisa daquelas, tem que aceitar que existe algo superior a nós. Nosso mundo é outra coisa. O nosso mundo é outra coisa, diferente, baixo, egoísta. Vivemos de imperfeições comparando-nos com aquilo. Para o militar que me veio interrogar, por exemplo, contava a nave, as dimensões, o sistema de propulsão. O militar é frio. Talvez não possa entender aquela espiritualidade que era inseparável do resto da nave. O militar não percebeu este ponto. Pergunta: não pensou nas consequências que essas declarações iam acarretar? Resposta: não, isso não me preocupa. Julguei-me na obrigação de dizer aquilo que tinha visto. Agora, o que posso pensar? Agora, o que possam pensar os ignorantes e mal intencionados, deixem-me absolutamente indiferente. Pergunta: se voltasse a observar o fenômeno, contaria de novo a experiência? Resposta: sim. Apesar de tudo, dos interrogatórios, deformações, etc., digo-lhe que isso não me preocupa. Estou acima de toda essa gente que não compreende ou finge que não compreende. Não posso dar ouvidos ao que se diz numa esquina ou numa praça. Esses fazem o seu mundo falando. Não se pode ocultar algo que foi real ou deixar de manifestar uma ideia sobre isso apenas pelo que os outros possam dizer. Muita gente que se faz cega. Pergunta: está convencida da realidade dos OVNIs? Resposta: é evidente, teria de estar cego para não acreditar. Ainda que também lhe diga que há muita gente que se faz cega somente para não ter que rever os seus antiquados e cômodos princípios. Esses são os piores. Posso assegurar-lhe que depois disso o mundo é um fato muito pequeno e os problemas que se vivem aqui embaixo tornam-se ridículos, insignificantes, absurdos, e como se a Terra fosse um ponto. É como se a Terra fosse um ponto, uma experiência porque temos de passar, mas nada mais. Fiéis à nossa política de focalizar os tripulantes espaciais, também no presente boletim fizemos em 3 episódios. Entretanto, os seus relatos não nos ofereceram oportunidade das pesquisas exaustivas observadas em nossos 2 boletins anteriores. Nos testemunhos de Paulo Coutinho e de Antônio Larrubia, respectivamente. Mas em relação a esse ponto fizemos comentários, os quais, quiçá, constituição uma base para pesquisas novas e melhores desses relatos.
no atual boletim publicamos pesquisas sobre formas de discos voadores, algumas dessas formas fixadas por máquinas fotográficas no sul, no norte e no centro do país. São apresentadas ainda observações feitas a curta distância e longo tempo desses enigmáticos veículos espaciais. Além disso, animados pela multiplicidade dos casos aqui apresentados, pensamos vasculhar futuramente nosso arquivo à cata de outros fatos sobre discos voadores porventura existentes. De posse delas, pretendemos publicá-la em futura edição de nosso boletim, em breve, com breves comentários. Reiniciado as atividades, constatou-se que se havia processado grande avanço no que diz respeito ao problema ufológico. Referimos principalmente à apresentação deste assunto na televisão. Cabe mérito ao apresentador Flávio Cavalcante, ao produtor Guiarone, que apresentaram na TV Canal 6 Rio de Janeiro ao vivo, pessoas que tiveram contato com tripulantes dos voadores. Felizmente, essas pessoas foram apresentadas com seriedade, o que é fato novo. Assim, Flávio Cavalcante conquistou por um mês e tanto um assunto que até então era apenas cobiçado pelo serviço secreto das grandes hegemonias políticas mundiais. Uma vez que o assunto promete mexer com os destinos do globo terrestre, isso é o que Flávio Cavalcante e muitos outros até então talvez ignorassem os ataques ferinos que há tempos já foram feitos contra as testemunhas de contatos com extraterrestres, serviram apenas para encobrir e soterrar a importância do assunto. Nós, pesquisadores que lutamos neste assunto há quase 25 anos, só conseguimos, na realidade, até agora, adquirir conhecimentos parcos sobre os extraterrestres. Ao longo de nossas pesquisas, assim, ficamos admirados quando o programa de Flávio Cavalcante, embora contando com o último índice no Ibope, terminou repetidamente com um assunto sem causa aparente. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra